Em janeiro de 2022, após o carro onde ele estava, esse caso todo mundo lembra desse caso, não é? Foi um caso que chocou o Piauí inteiro, repercutiu inclusive nacionalmente. Então, após o carro onde ele estava ser arrastado pela correnteza e cair um grotão no bairro Satélite, na zona leste de Teresina, em função de uma forte chuva que atingiu a capital naquele dia, o chefe de cozinha faleceu, perdeu a vida. Ele inclusive estava com cinto, tentou tirar o cinto, segundo informações da perícia, não conseguiu e terminou perdendo a vida. Jovem, trabalhador e morreu. Hoje, a nossa equipe, um ano praticamente depois, conversou com a Ana Carolina. A Ana Carolina é irmã da vítima. E nós também voltamos ao local da tragédia. O Raimundo Lima tem os detalhes. Aqui é a irmã da vítima, obviamente a família continua abalada. E aí, aproximando-se dessa data de um ano do falecimento, da morte, e aí é uma morte, se é que eu posso falar, uma morte que causa uma revolta, não é isso? Uma revolta, porque tem gente que fica falando, não, mas é imprudência, isso é imprudência, porque foi num determinado local, não deveria ter ido, esse local é perigoso, esse local quando chove... Não interessa, não interessa, não interessa. A obrigação da prefeitura do município de Teresina é garantir que as vias tenham um mínimo de segurança durante as chuvas. Ou, se não tiver, que tenha, meu primo, pelo menos uma sinalização, dizendo, olha, aqui é perigoso, aqui, a sinalização permanente, Aqui, quando chove, é perigoso, evite esse local, evite essa rua, evite essa avenida, evite esse trecho. E até, tem um detalhe, sei lá, um serviço de interdição. Tem previsão de chuva, interdita logo aquele trecho, né? Através das SAADs, interdita os trechos. Porque aí você interdita o fluxo de carro, qual é a possibilidade de acidente? Zero. É melhor interditar, causar uma dor de cabeça, uma certa lentidão no trânsito, por conta da interdição, mas não acontece morte, como foi esse caso. Um ano depois da tragédia, aí o local, olha, um ano depois da tragédia, você vai acompanhar como está essa família, abalada ainda, destroçada pela dor de perder o ente querido, por irresponsabilidade de uma administração pública. Raimundo Lima. Ana Carolina e toda a família ainda tentam superar a perda de João Marcelo. É uma coisa que a gente não espera logo no primeiro dia de um ano, onde a gente acha que vai ser um ano de renovação, um ano de esperança. E aconteceu essa tragédia e eles estão muito abalados, muito abalados. A gente vai tentando sobreviver, né? Porque esquecer nunca e a saudade fica para sempre. O chefe de cozinha morreu afogado quando o carro que dirigia foi arrastado por uma enxurrada durante uma forte chuva no dia 1º de janeiro do ano passado. O veículo foi jogado dentro de uma galeria no cruzamento das ruas Urano com Netuno, no bairro Satélite, zona leste de Teresina. João Marcelo voltava de um sítio e seguia para o bairro de Fátima com mais 4 pessoas no carro. Ele conseguiu tirar os passageiros, mas não teve tempo de sair do veículo. Cerca de um ano depois, o perigo do cruzamento continua. A prefeitura colocou esta estrutura de ferro, que não impede que um veículo como uma moto seja arrastado para dentro do grotão. O tempo fechou e já começam a cair os primeiros pingos. Um claro sinal de que vem chuva por aí. E é exatamente neste momento que os moradores da região começam a ficar nervosos, porque sabem que aqui vai descer muita água. No último dia 24, mais um veículo foi arrastado pela forte correnteza que desce na rua. Os moradores agiram rápido e conseguiram amarrar o carro a um poste. Este morador diz que o problema se repete sempre que chove. Se botar meu carro aqui dentro, quando está nessa altura zona doida, pode ter certeza que ele vai embora. Leva, fica na altura do carro, a água. Não tem como, não tem condição. E aí a preocupação do ente público é arrumar aqui, para os carros não passar.
Mas aqui só é um pequeno parte do problema. O problema em si é as galerias entupidas, é a má infraestrutura que tem no decorrer da localização que essa água vai descer e vai fazer o escoamento. Eles passam o verão todinho sem fazer nada, quando dá, no perto do inverno eles vêm, fazem uma meia boca e aí acontece. Me diga uma coisa, isso aqui é água? Isso aqui é água que vem até aqui? É, a água fica lavando o meu portão. Entra pra dentro da minha casa, ó a altura. É mais de 1 metro de altura e a água ainda entra aqui pra dentro. Inconformada com a forma como o irmão morreu, Ana entrou na justiça contra a Prefeitura de Teresina, pedindo uma indenização. A gente já deu entrada no processo, estamos com os advogados e a gente espera uma conclusão. Provavelmente, o que nós queremos é que seja feita justiça. Meu irmão não vai trazê-lo de volta, mas eu preciso fazer isso pelos meus pais e pela filha dele, que ele tem uma filha de 15 anos. Tá, você vê, inclusive, deixa essa imagem aí. Tem como deixar isso frisado aí, pastor, essa imagem? Porque olha só o que é que a Prefeitura de Teresina fez após o acidente, a tragédia, não uma tragédia, não uma fatalidade, mas uma tragédia anunciada. Olha aí, me diga, você que está nos acompanhando, se essa proteção é suficiente para que não ocorra um outro acidente como o do João Marcelo. Me diga se essa estrutura, por exemplo, ela consegue impedir que uma moto seja arrastada, com uma pessoa seja arrastada, com uma bicicleta seja arrastada, e até um carro, dependendo do impacto, pode romper essa estrutura. E está lá no fundo do grotão, ó. Está lá no fundo do grotão. Agora projete isso para a seguinte situação: um temporal caindo em Teresina, como é que fica essa situação? Você vê a casa do morador, a situação que ficou. Traz aqui o Raimundo Lima. O Raimundo Lima está no estúdio 2 do Jornal Dia News, meu amigo Raimundo Lima, que vai conversar conosco. O Raimundo Lima fez a reportagem, esteve lá, conversou com a família. Você viu a reportagem do Raimundo? Está aqui o Raimundo Lima. Raimundo, boa tarde, seja bem-vindo. Prazer receber você aqui. Dá um jeito de você participar mais. Sua participação é importante. É bom a gente conversar, bater papo, discutir. Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Pois é, nós estivemos lá, mostramos essa situação existente lá naquela galeria, no bairro Satélite. E, como bem disse o morador, esse aí é só um pequeno pedaço do problema. Existem muitos outros cruzamentos e grotões e galerias no bairro Satélite que oferecem perigo para as pessoas durante as enxurradas. Enxurradas que causam não só acidentes como esses aí, enxurradas que invadem as casas. Há uma série de famílias lá que praticamente só continuam morando no bairro porque não tem para onde ir, porque sempre que chove as casas são invadidas pela água e que vem ao longo de décadas esperando uma solução da gestão pública, da Prefeitura de Teresina. Não só dessa gestão, mas de outras gestões passadas que até hoje não resolveram o problema. Galerias, algumas existem, mas estão entupidas, não passam pelo processo de limpeza e sempre que chove é a mesma novela. Alagamentos nas casas, acidentes como esses aí, e esses paliativos que sempre são feitos pela Prefeitura. Como bem disse o morador, quando para de chover, eles esquecem o problema. Fazem aí jogam um pouco de cal, criam uma estrutura ineficiente como essa aí, e o problema continua, e se nada efetivamente for feito, mais pessoas vão continuar morrendo em situações como essas aí. E independente de ser o bairro Satélite, isso é um problema que se repete em toda a cidade. Há muitos outros lugares. A gente percebe que Teresina está abandonada. Teresina está cheia de buracos. Cito, por exemplo, a Avenida dos Expedicionários, que recentemente a gente inclusive fez uma matéria, fomos lá, mostramos o problema da Avenida dos Expedicionários. Quando chove, há um acúmulo de água, semelhante ao que acontece aí no Satélite. Inclusive, falamos com a SAD Leste, pedimos providências, sinalizações lá no local, nada foi feito.
O resultado é que depois, na chuva seguinte, pessoas se acidentaram, quebraram membros e tem que ser feito o que fez essa senhora aí. Tem que entrar na justiça contra o poder público, contra a Prefeitura de Teresina, para resolver definitivamente esses problemas que causam prejuízos e causam danos à saúde das pessoas. É lamentável que o poder público parece que não está vendo o que está acontecendo com a cidade e com os teresinenses sempre que acontece, que começa o período chuvoso da cidade e acaba resultando nessas situações. Vamos esperar que os superintendentes e secretários do município escutem a voz da população e resolvam esses problemas que estão acontecendo em Teresina. Douglas. Raimundo, o que me chamou a atenção, é o seguinte, nós vamos já mostrar as imagens quando você voltar aí, é que, Raimundo, um ano depois dessa tragédia que vitimou o chefe de cozinha, o João Marcelo, um ano depois, pelas imagens que você mostrou aí na reportagem, praticamente nada foi feito, Raimundo. Foi colocado ali vou usar aqui uma expressão popular que traduz o que é real. Foi usado uma gambiarra ali, um cordão. Quer dizer, ali pode ser arrastado uma pessoa, pode ser arrastado uma bicicleta, pode ser arrastado uma moto. Não tem uma garantia que um carro não passe por ali. Ou seja, quando você olha aquela gambiarra e olha por trás da gambiarra, você vê que a situação continua a mesma. O morador disse até para você, olha, aqui eles passam o tempo todo, o ano inteiro, sem fazer absolutamente nada, porque ali o que deveria ser feito, Raimundo? Não. Parou o período chuvoso, passou o período chuvoso, vamos começar a obra, porque aí, Raimundo, por exemplo, a previsão esse ano é que as chuvas, elas se estendam até março. E depois ali mais algumas chuvas e pronto. Então, ou da abril. Então, você tem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 8 meses para fazer uma obra, para tentar estruturar, para tentar evitar esse perigo, e não se faz nada, Raimundo, continua exatamente do mesmo jeito. Isso aqui revolta, Raimundo. Exatamente, ou seja, é um período muito longo para que a Prefeitura tome alguma providência, resolva definitivamente o problema e essa situação não se repita no próximo período chuvoso. Só que quando passa o problema, quando passa a reclamação da população, a gestão pública esquece e deixa tocar, deixa como está e o problema continua se repetindo e novas vítimas podem acabar surgindo por conta de uma situação como essa. É lamentável, é triste a ver como a gestão pública em Teresina está administrando essa cidade, a forma de descaso que o prefeito dessa cidade e seus auxiliares têm tratado o cidadão teresinense. Não só por esse problema, mas por muitos outros problemas que precisam de solução, Douglas. Raimundo, agora, se não bastasse aí, nós tivemos o caso da professora, que também morreu, a professora, e aí temos esse ponto aí que você falou do João Marcelo, da professora, mas como você disse, são vários. Olha, o promotor Francisco Jesus esteve aqui conosco, Raimundo, e disse o seguinte: o Ministério Público pediu um mapeamento dos pontos de risco da cidade. E aí, os pontos de risco variam de nível mais baixo de perigo, nível médio, nível mais crítico, como é esse caso que o Raimundo acabou de mostrar. Aí, você tem, por exemplo, várias galerias que são pequenas, pode nem se dizer que é aquela chamada boca de lobo, mas é uma galeria razoável, assim, que uma criança pode ser engolida pela galeria. Então tem vários pontos, e até agora não se sabe, porque o Ministério Público não recebeu, não se sabe o que foi feito de reforma, o que foi feito de ajuste, não se sabe absolutamente nada. E aí nós estamos no mês de dezembro, ou seja, finalizando o mês de dezembro, e estamos em outro período chuvoso, Raimundo. Outro período chuvoso. E se você fizer um balanço do que efetivamente foi feito para mudar essa realidade, a conclusão é nada. Infelizmente, praticamente nada. Marechal Homero Castelo Branco ali, a obra foi iniciada e
Me parece que já parou, foi feita uma parte da obra, e quando chove ali volta a acumular água. Porque, como já foi dito anteriormente pelo engenheiro da prefeitura, só aquilo ali não garante a resolução do problema. É uma obra que tem que se estender lá da Presidente Kennedy e até as margens do Rio Puti. Parte da obra foi feita ali na Almério Castelo Branco, mas o problema vai continuar existindo. A grande quantidade de águas vai continuar passando ali pela Almério Castelo Branco e fica o alerta para as pessoas evitarem passar por aquele lugar. Ao mesmo tempo, isso é um conselho que deve ser dito também para as pessoas na região do satélite, principalmente aí nesse cruzamento. Não passe por esse local quando estiver chovendo forte, porque isso aí é um ponto de risco, é um local onde as pessoas podem vir a perder a vida se forem arrastados pelas grandes enxurradas que passam nesse ponto. Da mesma forma, lá próximo do cemitério do Renascença, lá na Zona Sudeste, também tem um ponto semelhante a esse aí, onde pessoas já foram arrastadas pelas águas, pessoas já morreram e a prefeitura só colocou um gradeado lá, não foi feito um projeto mais completo para evitar isso, então é mais um ponto que deve ser evitado pelas pessoas. Ou seja, em toda a cidade, as pessoas têm que ficar alertas quando começar a chover de forma mais forte, porque a cidade fica muito perigosa quando a chuva é mais intensa e começam as enxurradas. Então, se puder, evite sair à rua na capital piauiense durante uma chuva forte. Douglas. Obrigado, Raimundo, pelas informações. Vamos ficar alerta, inclusive a gente está produzindo uma reportagem especial mostrando alguns desses pontos para que a população, aliás, uma prestação de serviço, como você mesmo falou agora, para a população conhecer e também para a gente reforçar essa ideia da necessidade, porque nós já estamos em 2022, nós estamos em 2022, terminando, entrando em 2023, quer dizer, no próximo ano, no outro ano, 2024, já é eleição, quer dizer, essa gestão vai terminar e nada foi feito para resolver esse problema estrutural. Um grande abraço, obrigado, Raimundo. Grande abraço, Douglas. Obrigado.